O Henrique vai conversar com a gente hoje sobre inteligência emocional e positividade em tempos difíceis. Em nome da Escola da Magistratura, do desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, que é o nosso diretor-geral, eu gostaria desde já de agradecer o Henrique por ter aceito mais uma vez o nosso convite de estar aqui conosco nessa tarde, tratando desse tema tão interessante, não só para nós magistrados, mas também para todos aqueles que nos assistem, para o público em geral. Henrique, eu peço licença para brevemente ler o seu currículo e então já vou te passar a palavra. O professor Henrique Bueno, que hoje tratará mais uma vez tema inteligência emocional e positividade em tempos difíceis, é palestrante e facilitador de programas de felicidade, liderança e comunicação. Henrique é empresário, advogado especialista em direito empresarial pela FGV, com MBA pelo Columbia. Liderou por 10 anos equipes de alta performance em empresas globais como Ambev e British Petroleum. Apaixonado pelas pessoas e pelo estudo do desenvolvimento do potencial humano, formou-se em psicologia positiva, professor do com Ben Shahar, professor do curso mais procurado da história de Harvard, tornando-se especialista em felicidade, liderança e comunicação, oferecendo palestras e workshops para empresas e escolas em todo o Brasil. Focado no aprimoramento contínuo, está atualmente cursando o programa de mestrado na University of East London, mestrado em Psicologia Positiva Aplicada e Psicologia do Coaching. É parceiro internacional, membro do conselho, representante do conceituado Holbein Institute, nos países de língua portuguesa. Então, esse é um breve resumo do palestrante que nós vamos ter a oportunidade de, mais uma vez, ouvir nessa nossa tarde. Está com você a palavra, Henrique. Muito obrigada mais uma vez. Doutora Rafaela, eu que agradeço ao convite super gentil, ao carinho, por ter me convidado para estar aqui com você hoje, com vocês. Queria agradecer todo mundo que está presente. Eu sei que a nossa já atribulada rotina está bem mais atribulada com isso tudo que está acontecendo. Então, saber que vocês estão aqui para participar desse evento me engrandece muito. Eu agradeço muito mesmo ao convite da escola, do Poder Judiciário e o seu pessoalmente também. Muito obrigado. Bom, vou começar aqui dizendo o seguinte, né? Além de tudo isso que a doutora Rafaela colocou sobre o meu currículo, eu tenho 42 anos, eu sou empreendedor, eu tenho algumas atividades em andamento, sou pai de 3 filhos, o mais velho tem 4 anos e meio, são todos homens, o João, o Antônio e o Joaquim, e dizem que na minha escolha de mudar de São Paulo, do mundo executivo, da carreira de advogado, de grandes empresas, para morar na joia do Paraná, aqui em Antonina, no interior do estado, no litoral do estado, nessa minha transição, nessa mudança, dizem que eu fiquei um tempo sem internet, sem televisão, então meus filhos vieram todos em filinha. Então, vocês podem imaginar o que também é para mim estar vivendo esse momento em casa, com todo o trabalho, com toda a demanda, compartilhando o home office com a minha esposa, que tem a mesma atividade que vocês, também é juíza de direito e também tem que enfrentar essa dificuldade de se trabalhar em casa, de aprender todas essas novidades para conseguir manter o ritmo já muito puxado do trabalho de vocês. Então, assim como todos, eu também estou trabalhando nesse momento. E eu queria pedir já gentilmente desculpas a você, doutora Rafaela, e a todos aqui presentes, porque eu passo por uma quase crise existencial. Porque na minha criação inteira, eu sempre levava uma bronca muito violenta da minha avó quando eu chamava alguém de você. Era sempre senhor e senhora a qualquer custo. Só que nos últimos tempos, eu tenho levado broncas ainda maiores quando eu chego para alguém e falo e converso como senhor e senhora. Como se a civil me chamar de senhora, por causa disso, eu vou tomar liberdade, e peço desculpas a todos, espero que todos fiquem bem com isso, vou tomar liberdade de me endereçar a todos aqui como você, tá bom? Assim, eu evito levar essa bronca mais moderna de eventualmente estar me referindo como senhor e senhora. Olha que coisa mais linda, isso engrandece mais ainda esse nosso encontro. Aviso que é provável que os meus filhos invadam aqui também durante esse nosso papo. Então, e outra coisa que eu disse, doutora Rafaela, como eu já combinei, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum momento que você queira me interromper, por favor,
vai ser um grande prazer. Eu tenho feito quase 2 webinários por dia, então eu já estou acostumado e vai ser uma delícia poder responder as perguntas, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais interessante, para vocês não ficarem só me olhando o tempo todo, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu montei uma pequena apresentação para falar desse tema, mas ela deve ser rápida, então eu vou ficar à disposição depois para responder a eventuais perguntas que vocês possam ter. Deixa eu só tentar compartilhar minha tela. Só para confirmar, consegue ver minha tela? Só fazer um gesto assim. Consegue ver, doutora Rafaela? Conseguia ver, né? Então tá bom, ótimo. Bom, a gente vai passar mais ou menos 40 minutinhos aqui falando sobre esse assunto, né? Inteligência emocional e positividade em tempos difíceis. A primeira coisa que eu quero começar pelo seguinte, vou encarar os fatos, né? A gente faz 3 semanas começou a viver num mundo que está completamente de ponta cabeça. Um mundo que é completamente diferente do mundo que a gente vivia, completamente incerto, cheio de contradições, cheio de informações bipolares, polarizadas. Um lado diz que a gente está exagerando, outro diz que a gente precisa se cuidar ainda mais. De repente a gente deixou os nossos trabalhos, as nossas rotinas, de repente nós estamos em casa tentando lidar, como eu disse antes, e manter a qualidade do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, manter o resultado, a produtividade que a gente tinha, sem ter as pessoas que antes nos ajudavam em casa, sem estar perto dos nossos times, tendo que, de uma maneira muito intensa, continuarmos sendo incríveis profissionais e, ao mesmo tempo, pais extremamente, nunca antes tão presentes, maridos, esposas, constantemente juntos. Nossa vida realmente virou de ponta cabeça num período de tempo muito rápido. E o que é comum numa virada como essa é que todos nós comecemos a nos fazer perguntas. Muitas perguntas. E eu vou colocar algumas aqui só para exemplificar. E depois, no final, eu gostaria que todos me dissessem se faz sentido essas perguntas que nós estamos fazendo aqui por enquanto. Mas, basicamente, as perguntas são: será que eu estou seguro? Será que a minha família está segura? A família que está aqui, perto de mim, comigo, ao meu lado, e aqueles que não estão comigo, que eu não estou podendo encontrar, será que eles estão bem? Será que eles estão seguros? Como é que eu vou dar conta do meu trabalho sem ter a ajuda que eu sempre tive aqui em casa e longe do meu time? Como é que eu vou dar conta de trabalhar, às vezes, num home office improvisado, num laptop na sala de jantar? Como é que eu vou dar conta do meu trabalho sem essa ajuda que eu sempre tive? Ainda mais agora que eu estou em casa, tendo que me desdobrar para também cumprir a rotina, que não é mole não, aqui de casa. Quando que essa loucura vai acabar? Sério, quando é que vai ter fim? Né? A gente começa a ouvir, em alguns lugares, falava-se em 30 dias, 60, já estamos falando com certa tranquilidade de 4 meses. Quando isso vai acabar? Quando que a gente vai voltar ao normal? E o que vai acontecer com o mundo no final de tudo isso? Para onde a gente vai? Qual vai ser o resultado disso tudo? Quando tudo acabar, para onde a gente vai voltar? O que vai ser do mundo no final de tudo isso? A gente também faz perguntas do tipo: será que vão mesmo reduzir a remuneração dos servidores? Eu vou até voltar aqui para a tela para olhar a Rafaela agora. Só gesticulando, não precisa ligar o som. Faz sentido essas perguntas? Será que vão mesmo reduzir meu salário numa hora como essa? Né? Eu vi um discurso ontem do próprio presidente dizendo: pessoal, se nada mudar, autônomos estão sem rendimentos, empregados serão desligados. Servidores talvez também tenham que entrar nessa rotina. Essas perguntas fazem parte, estão constantemente nos bombardeando. Outras perguntas. Vou voltar um pouquinho aqui, essa apresentação aqui. Quem é a culpa de tudo isso? Quem começou com essa história? De onde veio isso tudo? De quem está sendo a culpa, entre aspas, das escolhas que nós estamos fazendo? Quem está certo? A gente deve mesmo se isolar ou retornar logo às nossas atividades? A pergunta mais importante aqui: faz sentido que todos nós temos essas perguntas o tempo inteiro marteladas dentro de nós e, ao mesmo tempo, são as perguntas que
a mídia, que tudo que a gente recebe todo dia tem nos trazido? Perguntas nesse tom, né? Será que eu estou seguro? Será que tudo vai bem? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver tudo isso? Nós temos muitas perguntas. E as perguntas importam. E elas importam muito, mas muito mais do que a gente às vezes imagina. E para falar sobre isso, para falar sobre a importância das perguntas em nossas vidas, eu estou abrindo meu timer aqui, que eu vou fazer um exercício, eu vou convidar todos vocês. Eu não sei se vocês foram avisados que ia ter uma pegadinha aqui, um exercício aqui. Eu vou fazer um exercício aqui, que é um exercício desenvolvido por uma universidade americana de altíssimo renome, super difícil. Então, é um teste de foco. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que você desliga celular, desliga a distração, se for possível, né? Se você não tiver um filho aí perto, se você pudesse se concentrar totalmente na pergunta que eu vou fazer, eu gostaria que você fizesse isso. Eu vou fazer uma pergunta, estou ligando meu timer, e para ela ficar ainda mais difícil e mais interessante, eu só vou te dar 30 segundos para chegar na resposta. E no final, eu vou fazer uma chamada oral. Eu não vou conseguir ouvir todos vocês aqui, mas no final vocês me dizem se a pergunta fez sentido, se vocês chegaram na resposta ou não. A pergunta é a seguinte: depois que eu fizer a pergunta, eu vou mostrar uma imagem e vocês terão 30 segundos para responder. Eu vou mostrar uma imagem grande para vocês aqui no centro da minha tela e eu vou te dar 30 segundos para responder. Quantas figuras geométricas tem nessa imagem? De novo, quantas figuras geométricas tem nessa imagem? Eu quero que você conte essas figuras e no final me diga a resposta, tá bom? Então, atenção absoluta, concentração, tempo, valendo. Já foram 20 segundos. Pronto. 30 segundos. Eu vou voltar aqui para ver vocês agora. Pronto. A gente não vai abrir para todo mundo responder se conseguiu identificar ou não. Mas o que é muito comum nesse exercício, eu faço isso às vezes em palestra, com muita gente na palestra, é muito comum que cada um tenha contado um número de figuras. 17, 13, 8, algumas contam muito mais do que isso. Cada um traz um número, o que é absolutamente comum e normal. Mas a maior pergunta, a mais importante, é a seguinte, e eu também não vou poder abrir para a resposta aqui, mas eu vou perceber pelo semblante da Rafaela se ela faz algum sentido ou não. A próxima pergunta é, pensando naquela imagem que você olhou por 30 segundos, quantas crianças tinham no ônibus? Qual era o sabor da pizza? Qual era a cor da figura mais no cantinho superior direito? Você por acaso lembra qual esporte estava representado naquela imagem? E se esse grupo for assim como a grande maioria dos grupos, esse teste foi testado em muitos lugares, mais ou menos 80% do grupo que chegou com números diferentes de figuras geométricas, que não contou exatamente quantas estão lá, mais ou menos 80% dos grupos se perde em quase todas, se não em pelo menos uma dessas outras perguntas que eu fiz. Vou voltar lá para vocês perceberem que eu não estou louco, que essas respostas estão também na imagem. Era lá. Voltando para a imagem agora. Olha lá. Se você olhar aqui, mais ou menos no centro, tem um ônibus. Nesse ônibus tem, visivelmente, 5 crianças. Tem uma bola de futebol americano, tem uma pizza que parece que tem uma rodela de pimentão. A figura lá no cantinho superior direito, ela é amarela. Todas essas informações estavam na imagem. Faz sentido? Agora, o que isso tem a ver com esse momento? E eu vou até além. O que isso tem a ver e qual é a relevância disso para as nossas vidas? Esse é o momento que eu adoro trazer interação e eu tenho certeza que todos estão pensando aí, enquanto assistem esse nosso encontro, qual é uma resposta apropriada para isso? O que isso tem a ver? Eu fiz uma pergunta, todo mundo olhou, tentou trazer a resposta e alguns pontos foram perdidos. Veja só, a gente não sabe, mas o nosso cérebro faz uma coisa numa precisão e num profissionalismo incrível. O nosso cérebro tem mais ou menos 2% da massa do nosso corpo.
e consome, em média, 20% da energia que o nosso corpo precisa para ficar de pé, para se manter vivo. Isso significa o seguinte, ele tem uma técnica onde mais ou menos, olha esse número que é assustador, mais ou menos 98% de tudo que a gente apreende com os nossos sentidos, tudo que a gente escuta, sente de cheiro, tudo que a gente enxerga, mais ou menos 98% não chega na nossa consciência. Mais ou menos 98% se perde. Eu só trago para a consciência de 1 a 2% da realidade. E isso é fundamental para a sobrevivência, porque se eu fosse trazer tudo para a consciência, eu ia consumir um nível de energia tão grande que eu não conseguiria ficar de pé. Então, basicamente, a gente conserva energia focando. Eu escolho a parcela da realidade que eu quero perceber. Para explicar um pouquinho sobre isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Quem já participou de encontros meus, até no próprio TJ, no Ministério Público, já deve ter ouvido essa história, mas eu adoro essa história. Ela queima um pouquinho meu filme para quem é aqui do Paraná, mas eu preciso contar. Durante muito tempo, enquanto eu advogava e dirigia departamentos jurídicos em multinacionais em São Paulo, eu gerenciei várias regiões do Brasil, inclusive o sul do país, e eu tinha muito trabalho, muita atividade em Curitiba. E eu vou confessar uma coisa que mudou completamente, mas eu vou confessar uma coisa. Naquela época que eu gerenciava esses departamentos jurídicos, eu tinha pavor absoluto de Curitiba. Só de pensar em ir para Curitiba já fazia com que eu tentasse ativar o Zoom, o Skype, ou fazer qualquer coisa para tentar resolver aquela reunião, aquela tarefa de longe, lá de São Paulo. Só que algumas vezes eu tinha que vir. Quando eu tinha que ir para Curitiba, eu começava, logo no momento que ficava claro que eu não ia ter como escapar, eu já sentia aquela pontinha de dor de cabeça. E eu voltava para casa um pouquinho mais mal-humorado. No dia seguinte eu acordava, ia para o aeroporto de Congonhas, pegava o voo. Quando ele descia em Curitiba, que às vezes ele era desviado para outro aeroporto, mas quando ele descia em Curitiba, quase sempre, acontecia o seguinte, eu descia num dia quente em São Paulo, num dia que era para estar quente no sul do país, quando eu descia do avião, frio. Eu saía colocando um monte de blusa, e é claro que eu tinha trazido um monte de coisa na mochila, a mochila sempre para Curitiba era maior do que para outras cidades. Aí eu lembro que eu entrava no carro, no aeroporto, na época não tinha Uber, eu entrava no táxi, no caminho pro trabalho e ficava no centro, bem pertinho lá do shopping estação. Quando eu descia do táxi, é claro, já estava quente. Tirava a blusa e o tempo inteiro refletindo. Essa cidade realmente é sempre assim e é uma droga. Ia trabalhar, chegava na hora do almoço, eu olhava para o céu e eu via o céu mais perfeito e azul que o universo já concebeu. E então eu deixava minha mochila e eu ia almoçar no shopping estação. E nessa hora eu gostava, porque o Madeiro, naquela época, só existia em Curitiba. Então eu ia no shopping estação e almoçava no Madeiro. Mas é claro que quando eu ia sair do shopping, que não tem janela, quando eu ia sair do shopping, é claro que o céu azul tinha ido para algum lugar e estava chovendo canivete. Chovendo muito. E eu lembro como se fosse hoje, que naquele momento eu voltava, eram 3 ou 4 quarteirões do shopping até meu trabalho, eu voltava correndo, a dor de cabeça bombando, e pensando comigo mesmo, como é que uma cidade pode ser tão ruim? Naquela mesma hora, quando eu estava atravessando as avenidas, passava um ônibus descoberto, de 2 andares, com pessoas lá em cima, com aquela capinha de chuva de banca de jornal, transparente, de saquinho de lixo, tirando foto, com um sorriso até aqui, apreciando alguma coisa que eu não via. E para piorar, todo molhado, pegava o táxi, ia para o aeroporto. Quando eu entrava no avião, eu sentava do lado daquela pessoa irritante, enquanto eu estava mandando mensagem para minha esposa, para dizer o quanto Curitiba era uma droga, tinha alguém do meu lado mandando foto para a família, para dizer que ele tinha acabado de conhecer a Europa brasileira. Vou fechar um pouco a tela aqui. Tá me vendo agora? Faz sentido isso? Todo mundo já passou por isso alguma vez? Você, por exemplo, vai numa festa e você vai sabendo por que eu tô vindo para cá, eu sei que isso aqui vai ser uma droga. E você chega lá, tem um monte de gente se divertindo e para você realmente é uma droga. O que a gente sabe é que, por mais que todos tivessem a vontade de que o nosso cérebro tivesse sido
concebido para nos fazer felizes, o nosso cérebro, na verdade, foi concebido para provar que a gente está certo. Nós não aceitamos viver em dissonância. A gente escolhe uma realidade e é essa que eu valido. Segundo o meu professor, o Tal Ben-Shahar, ele diz o seguinte: a pergunta que nos fazemos define o nosso foco. O nosso foco é a parcela da realidade a ser procurada, o que define, por sua vez, a realidade que percebemos. Faz sentido isso? Eu sabia que Curitiba não era uma boa cidade, esse era meu foco. O meu cérebro desprezava 98% da informação e buscava apenas as duas que validavam a minha pergunta. Faz sentido isso? A gente faz isso inconscientemente o tempo inteiro. Por isso que eu coloquei antes, qual é a importância das nossas perguntas? A pergunta que eu me faço define o que eu procuro, o que, por sua vez, define como eu percebo a realidade. E vamos combinar que se a gente for olhar para a mídia ou para qualquer lugar, praticamente qualquer lugar hoje em dia, basicamente, a gente vai ter apenas um reforço adicional que comprova que tudo está ruim, que tudo está difícil e que traz mais alimento para aquelas perguntas iniciais. Quem é culpado de tudo isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? O que vai ser do mundo depois que isso acabar? O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por informações focadas nesse ponto. E a mídia faz isso por uma razão. Do ponto de vista evolutivo, todos nós seres humanos carregamos algo que a ciência chama de viés à negatividade. Pensa bem, antes da crise, antes do problema do coronavírus, o que é mais comum quando você chega, quando você vai se deitar no final do dia? É mais comum você se lembrar de alguma coisa boa que aconteceu ao longo do dia, por exemplo, um elogio que você viu, uma refeição que você teve com alguém que você gosta, ou mais comum é lembrar o que você fez que não deu certo, a quantidade de processos ainda no Projude, ou algum problema que você enfrentou no dia. Ou a quantidade de coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Via de regra, nós temos uma tendência muito maior, e está aí o que a ciência chama de viés à negatividade, de focar no negativo. O tempo inteiro, o nosso foco está conectado no negativo. Tem um cientista americano que ele costuma dizer o seguinte: o negativo para o ser humano é como se fosse o velcro, enquanto o positivo seria o teflon. O positivo escorrega, enquanto o negativo gruda, fixa. Nós temos uma tendência já biológica de focar no negativo, e estamos hoje sendo bombardeados o tempo inteiro com informações negativas. Tem uma razão de ser para a gente ter esse viés negativo. Imagina lá no início da nossa história, dois amigos caminhando na savana. Esses dois amigos estão caminhando e de repente uma moita começa a balançar. Um dos amigos tem certeza que vai sair lá de trás um tigre dente de sabre. Em 3 segundos, ele está em cima de uma árvore com uma pedra na mão para se proteger daquele tigre, daquela ameaça, daquele medo. O segundo amigo tem certeza que ele vai encontrar um esquilo atrás daquela moita, ele sempre quis tocar num esquilo. Depois de 20 incidentes parecidos com esse, faz sentido que em algum momento vai ser um tigre. O que acontece com o amigo que imaginava que poderia ser um esquilo? Exatamente, ele virou jantar. Portanto, do ponto de vista genético e evolutivo, nós temos uma carga muito mais conectada com a experiência do negativo, do medo, do que do positivo. Por isso que a gente foca tanto no negativo e tão pouco no positivo. Agora, faz todo sentido que existe algo muito negativo acontecendo hoje. Pessoas estão falecendo, nós temos crises hospitalares, nós temos problemas de muita gente sofrendo. Isso faz todo sentido. Mas qual é o papel, qual é a importância da gente também encontrar o positivo? Qual é a importância da gente refletir sobre as perguntas que nós estamos nos fazendo e fazer novas escolhas em busca de mais positividade? E aí eu vou compartilhar com vocês uma teoria, a teoria da professora Barbara Fredrickson, uma professora da Universidade da Carolina do Norte. Ela começou a perceber na literatura da psicologia que existia muito estudo sobre as emoções negativas. Toda a ciência sabia por que a gente experimenta medo, angústia, ansiedade, raiva, por que as emoções negativas existem. Havia muito estudo sobre isso. Por quê? Primeiro porque a ciência achava que o foco era o entender por que as pessoas sentem essa emoção para tentar talvez minimizar o peso dessas emoções. Segundo, porque como elas são mais fortes, mais duradouras, a ciência achava que não valia nem a pena estudar o contentamento, porque o contentamento é que nem o teflon, ele passa muito rápido, não valia a pena mergulhar nesse estudo. A Barbara Fredrickson começou a estudar e começou a perceber o seguinte: existe também uma importância biológica e evolutiva gigante na sensação de emoções positivas, de emoções boas. E ela criou a seguinte teoria, que é a teoria do broaden and build, do ampliar e construir.
Ela percebeu o seguinte: pessoas que estão sujeitas a uma emoção negativa, por exemplo, medo, têm o seu foco completamente afunilado. E isso é muito bom e é óbvio. Imagina que você está andando na savana, você vê um leão, passa um tucano rosa na sua frente e ele vai passar e você não vai ver, porque o seu foco é no leão. Você precisa focar no objeto do medo para se defender ou para fugir. Então, a emoção negativa, ela afunila o nosso foco. Por isso que quando eu sinto, por exemplo, inveja de uma amiga, além da inveja vem a culpa, vem aquela sensação ruim, aquela vergonha em mim mesmo, e eu começo a focar naquela emoção e aquilo vira algo, às vezes, maior do que realmente é. Em contrapartida, o que ela descobriu? Quando eu sinto emoções positivas, ela fez diversos testes que provam isso, o meu foco literalmente se amplia. Eu percebo mais do mundo, eu percebo mais da vida. Lembra dos 98%? Quando eu estou focado no objeto do medo, meus 2% é apenas aquilo, focado no objeto do medo ou da emoção negativa. Quando eu sinto emoções positivas, o meu universo se amplia, a vida fica maior, eu vejo mais da vida. Ela fez experimentos, por exemplo, com imagens numa parede, e ela estimula a emoção negativa em alguém que tem uma visão extremamente central. O indivíduo que é estimulado com emoções boas, ele vê mais da imagem. E por que isso é importante? Porque nós nos tornamos mais criativos, apreciativos, gratos, e nós conseguimos perceber opções, caminhos talvez melhores do que se eu ficar apenas focado no objeto do medo. A outra parte da teoria dela, que é o construir, descobriu o seguinte: apesar das emoções positivas serem curtas, passageiras, então eu senti alegria em estar almoçando com um amigo, depois aquilo sumiu, ela percebeu o seguinte, que na medida em que eu sinto uma emoção positiva, eu tenho uma tendência a avaliar os fatos da vida sobre uma lente positiva. Enquanto quando eu sinto uma emoção negativa, tudo fica ruim. Quer um exemplo? Num dia que você está indo para o trabalho, antes do corona e daqui a pouco depois que isso tudo acabar. Você está indo para o trabalho num dia ruim. Você acordou de mau humor, você teve uma discussão com seu parceiro, você não tomou um café da manhã bacana, você está indo trabalhar, tem trânsito, tem chuva, Curitiba está naquele dia, um dia daqueles. Você não está feliz mesmo. E você está indo para o trabalho para fazer uma coisa que você não gosta muito com pessoas que você talvez não admire. Nesse momento, você está andando numa avenida com muito movimento e vem aquele espertinho na sua direita e tenta te fechar. O que a gente geralmente faz? Geralmente, a gente acelera, não deixa entrar, xinga, às vezes até começa uma briga. Faz sentido? E quanto tempo isso fica com você? É muito comum que a gente chegue no trabalho ou volte para casa carregando essa raiva, carregando essa sensação ruim daquele espertinho que quis me fechar. O que ela descobriu? E a gente sabe disso intuitivamente. Pensa no dia que você está bem. Você acordou animado, você teve uma relação tranquila com seu parceiro, o café da manhã foi ótimo, você está andando tranquilo na avenida e alguém vem pela direita e tenta entrar na sua frente. O que a gente geralmente faz? Curitiba nem tanto. Mas o que a gente geralmente faz? Pode passar. Tudo bem. Faz sentido? A gente avalia o mesmo fato, o exato mesmo fato, de um jeito muito mais tranquilo e positivo. Portanto, a emoção positiva constrói mais positividade. Na medida que eu me sinto bem, que eu sinto uma emoção boa, eu tendo a avaliar os fatos da vida sobre um viés positivo. Isso constrói mais positividade. Pensa, olha que interessante, quando eu deixo a pessoa entrar, tranquilo, pode entrar, geralmente essa emoção fica comigo por segundos. Acabou, deixou entrar, eu já esqueci. Lembra? Emoção positiva é o teflon, enquanto a negativa é o velcro. Então, é passageiro, mas apesar de passageiro, eu vou avaliando todos os próximos fatos da vida num viés positivo. E eu costumo falar nos meus encontros, nas minhas palestras, que felicidade, né, ou positividade, é muito mais do que uma coisa gostosa só. É muito mais do que sentir-se bem. É muito mais do que simplesmente algo que é bom pra mim. Assim você tem comprovado que felicidade é coisa séria pra caramba. Veja só, vou dar alguns números aqui. Pessoas que tendem, que constroem mais positividade na sua própria vida, elas são mais apreciativas, elas têm mais autoestima e percepção de eficácia, elas são mais criativas, elas sentem menos estresse, menos efeitos de trauma e têm mais resiliência. Olha só, evidências científicas. Pessoas mais positivas têm 10% menos estresse, 12% melhor pressão arterial. A emoção positiva traz uma percepção de vida para mim que muda meu corpo, minha pressão arterial é melhor. Pessoas mais positivas são mais éticas e
se conectam socialmente melhor. Tem várias outras evidências que comprovam que sentir-se bem vale a pena, buscar positividade vale a pena, não apenas porque é gostoso, vale a pena porque ela realmente pode ser muito transformadora. E deixa eu fazer o seguinte aqui, voltar para ver se a Rafaela está me vendo. Espera aí. Tudo bem até agora? Eu tô perguntando isso porque quando eu mudo para minha tela eu não consigo ver você, então eu fico nessa insegurança se está todo mundo me vendo. Então, maravilha. Então, sentir-se bem é fundamental. Não é apenas uma coisa gostosinha, é uma coisa que eu preciso me sentir bem até para lidar melhor com as dificuldades que eu estou passando. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente faz isso, né? Como é que eu construo essa capacidade. Então vamos lá, deixa eu voltar. Pronto. Bom, eu vou passar um exercício, alguns pontos de 5 maneiras para eu trabalhar no dia a dia para construir mais dessa positividade. Lembra, a pergunta que eu me faço define meu foco, que é a parcela da realidade que eu busco, e, portanto, o que eu sinto. E por que isso acontece? Porque quando eu penso em alguma coisa, e eu encontro a resposta para isso, então eu penso nos problemas que eu tenho pela frente, que estou vivendo agora, eu penso sobre isso, eu libero várias substâncias químicas no meu corpo que me fazem sentir. Então, a pergunta leva ao que eu descubro, que leva às substâncias químicas, que leva ao que eu sinto. Se eu mudo a pergunta, eu começo a encontrar também opções. E aqui eu gosto de citar a minha professora também, que dá aula no meu instituto, que é a Maria Siroá, uma das grandes autoridades mundiais em resiliência e autenticidade, que ela diz o seguinte: não tem nada a ver com ser poliana, né, ignorar a dificuldade, achar que tudo são flores. Não. Pessoas mais positivas e resilientes, inclusive, são pessoas que abraçam as duas coisas. O mundo está difícil e eu posso fazer escolhas. Esse exercício do priorizar a positividade tem um exercício que a gente faz e que eu uso bastante, que é o seguinte: todo dia de manhã você pode se perguntar, para eu construir um dia 5% mais feliz, o que eu posso fazer? Se meu dia fosse 5% mais feliz, eu iria. Então veja, não é o caso de, a partir de agora minha vida é perfeita. Não, tá difícil pra caramba, fazer tudo dentro desse novo ambiente não está fácil, mas o que eu posso fazer hoje para o meu dia ser 5% melhor? O que eu posso fazer hoje para eu estar 3% mais conectado com a minha esposa ou com os meus filhos? Que escolhas eu posso fazer que vão elevar o meu dia? Refletir sobre isso, e essa frase aqui, esses 3 pontinhos, funciona assim. Se você quiser, e eu convido todo mundo a fazer isso, se quiser eu posso mandar mais orientações depois, todo dia, ou de quando você quiser, você escreve no papel. Se meu dia fosse 5% mais feliz, eu iria, e aí você responde 5, 10, 20 respostas sem pensar. Como brainstorming, né? Como minha família é metade mineira, é o toró de ideia. Pensa no que você quiser, escreve rápido, sem correção gramatical e sem se preocupar se a resposta está certa ou não. Depois que você preencher essa frase com pelo menos 10 respostas, leia, escolha uma. Pode ser que a sua resposta seja: puxa vida, quando eu terminar o meu trabalho, tendo resolvido tudo ou não, o que eu posso? Como é que eu faço para deixar meu celular talvez desligado e de fato curtir o momento que eu tenho com a minha família? Fazer escolhas concretas, né? Então, priorizar positividade é a outra dica aqui, tá? Se você está com a televisão ligada 100% do dia, reflita sobre isso. Quem sabe você não pode escolher um jornal que te dê a informação que você precisa e no restante do tempo também procurar as coisas boas. Então, primeira coisa, priorize a positividade. A segunda, e essa eu amo de paixão, é abrace o E. O que eu quero dizer com abrace o E? O nosso cérebro, ele tem uma dicotomia muito grande. A gente trabalha muito com a visão do ou. Ou esse problema acaba, ou eu vou continuar tendo essa vida ruim. A gente trabalha assim, o computador, ele replica isso, né? O computador, ele trabalha com a noção do 0 e 1. Ou é 0 ou é 1. É uma coisa ou outra. A gente trabalha assim. A Google está desenvolvendo um computador, que eles chamam de computador quântico, que tem uma única variável, que vai revolucionar o mundo quando esse computador ficar pronto. E a variável é o talvez. Porque o que a gente sabe é que entre o 0 e o 1 existem infinitas possibilidades. Então, de que forma eu, abraçando o fato de que o mundo está complicado, que as coisas estão difíceis, que minha vida virou de pernas pro ar, de que forma eu encontro também o bom, também o belo, também as oportunidades, ao invés de apenas olhar os problemas, as preocupações. E aqui, um exercício sugerido que eu já passei para alguns que participaram de interações comigo, a prática da gratidão.
que é uma prática super simples, né? Então, todo dia eu posso, ao final do dia, refletir sobre 3 coisas que deram certo no meu dia. Então, apesar da dificuldade, apesar de não ter entregue todos os prazos, apesar de trabalhar num ambiente que está complicado, o que eu tenho para agradecer? O que foi bom? E fazer isso de forma repetida, de forma que a gente trabalhe o nosso cérebro para também focar no positivo. Lembra dos 98% que eu desprezo? Deixa eu trazer um pouquinho desse outro lado que eu talvez não esteja olhando, para também me sentir melhor. Puxa vida, tá difícil, mas que oportunidade eu tive hoje de talvez aprender a usar uma tecnologia nova, de talvez aprender, de talvez me conectar melhor com meu parceiro aqui em casa, com os meus filhos, qualquer coisa nesse sentido. Então, abraçar o E. Eu fiz 2 encontros com um grupo de juízas e desembargadoras, né, Rafaela, aí na Amapá, e eu me lembro que no primeiro encontro eu falei sobre a psicologia positiva e sobre a positividade. E depois eu voltei com a Maria Siroá para falar de resiliência. E eu confesso que eu esqueci o nome da doutora que veio me procurar na saída. Mas ela me disse o seguinte, ela veio quando acabou a palestra, e ela falou, Henrique, eu quero te contar o que aconteceu. Quando você veio a primeira vez, fazia uns 40 dias. Você nos disse para praticar um exercício, que era, todo dia, antes da gente se deitar, para a gente perguntar para o nosso filho, filho, o que foi melhor no seu dia hoje? Qual foi a coisa mais gostosa do seu dia? E eu disse isso porque eu faço exercício com os meus filhos desde que até antes deles começarem deles responderem. Então, desde pequenininho, eu pergunto, filho, o que foi mais gostoso no seu dia hoje? E os meus 2 mais velhos, o João de 4,5, o Antônio de 3, já respondem. Eles já trazem respostas para isso. E por que eu faço isso? Para ativar essa busca pelo bom. Muitas vezes eles estão indo dormir bravos, nervosos, que estão com muito sono e tiveram alguma discussão entre eles. Quando eu trago essa pergunta, eu percebo que a energia muda e eles vão dormir com essa positividade. Esse exercício também é testado pela psicologia positiva. Eu dei essa sugestão, então, naquele primeiro encontro. E essa doutora veio me procurar e ela disse, Henrique, eu preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu. Você sugeriu esse exercício e desde que eu voltei para casa, naquele primeiro dia depois que você veio aqui, eu tenho feito esse exercício com meu filho. Eu acho que ele tinha 7 ou 9 anos. E eu faço todos os dias desde então. E semana passada aconteceu uma coisa curiosa que eu quero te contar. E ela me disse o seguinte, que no final do dia, ela chegou para o filho e perguntou, filho, o que foi mais gostoso no seu dia hoje? E o menino respondeu, mãe, hoje o meu melhor amigo na escola veio me bater. E eu olhei para ela e falei, como assim? E ela disse, e aí meu filho respondeu, ele continuou, ele falou, mas no mesmo momento que esse meu melhor amigo veio me bater, 2 amiguinhas chegaram e me protegeram. E o que é impressionante disso é que a nossa tendência, imagina uma situação onde uma criança, um amigo, vem agredir você. Qual que é a nossa tendência? Guardar isso. Por que eu não sou querido? Por que eu não sou amado? O que eu fiz para ele? Será que ele vai voltar a gostar de mim? Essa criança, por causa de um exercício que tem acontecido ao longo de alguns dias, algumas semanas, ela já consegue interpretar um fato desse, difícil, como um viés positivo. Ela não guardou apenas que um amigo veio bater nela. Ela guardou, mas eu tenho outros amigos que me defendem. Esse é o poder de praticar gratidão e apreciação. É você olhar para os fatos da vida com um viés que construa. O que eu posso aprender em relação a esse amigo? Será que eu errei? Será que ele não é um amigo tão grande assim? Mas eu não sou vítima. Eu consigo perceber que eu tenho muito mais ao meu redor. Esse é o objetivo de abraçar o E. Então, pensando no abraçar o E, o que mais tem aqui? Que oportunidades eu tenho? Se eu talvez não esteja conseguindo entregar tudo o que eu preciso entregar, e eu sei que a pressão para produtividade é gigante para todo mundo, por que eu também não abraço algumas metas, não só de resultado, mas algumas metas de aprendizagem? O que eu posso aprender hoje? Então, abraçar o E, encontrar as oportunidades, as coisas boas que também estão aí. A Maria Siroá costuma dizer, os nossos dias mais sombrios também têm o melhor momento. O pior dos dias tem o melhor momento. Então, encontrar esse melhor momento é fundamental para você construir essa positividade que depois vai te dar mais capacidade de encontrar opções e de lidar melhor com a situação agora e para o que está por vir. Próxima dica, fazer uma pergunta melhor. Se a pergunta é o que te traz foco, e o foco é o que você sente, é como você se prepara para lidar com a vida, eu posso mudar a pergunta. Então, ao invés da pergunta, quem é o culpado, quando isso vai acabar, como é que eu lido com tanta coisa, como é que você muda a pergunta? O que eu posso aprender com tudo isso? Eu estou usando esse momento para quê?
para reclamar, para ser vítima, para achar que o mundo não vai melhorar, para achar que um monte de coisa vai acontecer, ou eu estou usando esse mundo para fazer escolhas daquilo que eu tenho poder para escolher, para construir algo cada vez melhor? Que eu estou usando esse momento para quê? Quem sou eu no meu melhor em meio a isso tudo? Como eu posso? Quem sou eu como pai no meio da crise? Quem sou eu como marido? Quem sou eu como profissional? Quem sou eu como professor? Foi pensando nessa pergunta, respondendo essa pergunta, quando a crise começou, eu tive uma interação com o Rubin lá dos Estados Unidos, que é o instituto que eu represento aqui, e eu estava conversando com a CEO de lá, e a gente chegou no seguinte: quem somos nós no nosso melhor? No nosso melhor, nós somos pessoas que, nesse momento, percebemos que a vida está pedindo de nós que a gente tire dela apenas o que a gente precisa, mas que a gente doe tudo o que a gente pode. E foi por isso que eu comecei a oferecer cursos, workshops gratuitos, para tentar trazer as pessoas para tirar o melhor desse momento. Então, eu fiz uma escolha. Quem sou eu no meu melhor em meio a tudo isso? Já que eu preciso passar uma parte do dia com os meus filhos, como é que eu pego isso aqui e escolho deixar desligado? Por alguns minutos, algumas horas, se possível que seja. Mas como é que eu faço escolhas para construir o meu melhor nesse momento? Ser autor disso tudo. Como eu quero sair? Quem eu quero ser ao final de tudo isso? Veja, pensando nessas perguntas e naquela ideia de abraçar o E, eu seguro duas realidades, dois pensamentos aqui hoje. Por um lado, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que esse momento, por mais duro e difícil que ele seja, e inclusive os momentos mais duros geralmente são os que mais nos dão oportunidades de melhoria e de crescimento, eu olho pelo lado do sonho e eu vejo, caramba, a gente recebeu de mão beijada, com toda essa dor, com toda essa dificuldade, a chance de fazer escolhas melhores. Eu falo com pessoas de São Paulo que pela primeira vez estão vendo estrela à noite. A natureza tem mostrado pra gente que ela pode se recompor numa velocidade absolutamente desproporcional. A gente estava acabando com o planeta porque a gente decidiu que o nosso herói, o nosso Deus é a produtividade. A gente pode agora escolher, ao invés da produtividade, a grandeza. Quem me disse isso foi o monge Sandhu Chetri, no encontro que ele fez comigo. Eu posso escolher a produtividade pela grandeza. A gente pode sair daqui e escolher sermos pessoas diferentes para deixar o mundo melhor para os meus filhos. A gente pode fazer isso. Do outro lado, pensando no E, eu seguro uma outra realidade, que talvez a gente resolva sair disso tudo, fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, e talvez uma intensidade ainda maior para tentar cobrir o atraso. Então, eu não posso fazer nada pelo mundo e pela decisão dos outros, mas eu posso escolher a minha decisão, fazer a minha parte, e quem sabe deixar um monte de sementinha por aí. Então, essa escolha, faça a pergunta melhor, escolha, e comece a agir. Outra coisa que eu acho que é fundamental, e as pessoas mais resilientes não são aquelas que resolvem tudo sozinho. São pessoas que sabem e colocam e acreditam na força de alavancar suas conexões. E vamos combinar que não existe momento melhor para criar conexões do que a gente está vivendo hoje, por mais que a gente se diga isolados. Quando eu falo em alavancar conexões, se você está com dificuldade, procura ajuda. E eu coloco 3 grupos de ajuda aqui. Especialistas. Então, talvez um psicólogo, talvez um coach, talvez alguém que tem experiência numa prática que possa te ajudar, um terapeuta. De sábios. Alguém que já passou por isso. Por isso, exatamente, ninguém passou, mas por alguma coisa parecida. O que ele fez para lidar com isso? E eu gosto do que a Maria também traz, que é o nosso coro. Quais são as pessoas que torcem por nós, que estão do nosso lado, independentemente de qualquer coisa, e vão estar sempre do nosso lado? Procura ajuda, se conecta. Eu gosto de dizer também, antes da crise, a causa que eu mais era chamado para a empresa, para fazer workshop, para fazer interações, era para trabalhar humanização. Antes da crise, as empresas estavam desesperadas, e uma das palavras mais procuradas no Google é humanização. As empresas me contratavam para eu oferecer workshops, treinamentos, programas de mudança cultural para aumentar a nossa humanização. Nós somos a única espécie de animal que precisa de workshop para aprender a ser humano. Nós estávamos vivendo uma desconexão com a nossa humanidade gigantesca antes da crise. Gigantesca. Então, falar de isolamento hoje, quantos de nós já estavam isolados? Eu vou contar uma história aqui, não pedi autorização para ela, mas eu vou contar. Dentro dessas perguntas que a gente se faz, né, o que pode ser o meu melhor em meio a essa crise, a minha esposa me contou que ela tomou uma decisão. Ela disse,
todo dia eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto muito, para conversar. Simples assim, ela fez uma escolha. E logo no primeiro dia, ela ligou para uma amiga, eu não vou falar o nome aqui que muitos vão conhecer, e ela ligou para essa amiga, conversou uns 15 minutos. E quando ela desligou, ela me olhou e falou, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu falo com essa amiga, talvez 2, 3, 4 vezes por dia, todo santo dia. E toda vez eu ligo para ela para perguntar alguma, tirar uma dúvida, pedir um modelo, pedir para me ajudar com alguma orientação, pedir alguma coisa para mim. Essa foi a primeira vez em quase 3 anos, e olha que essa é uma pessoa que eu adoro, que eu admiro muito. Essa foi uma das primeiras vezes em quase 3 anos que eu liguei para ela para perguntar, me conta como é que você está. Esse momento nos traz essa oportunidade. A gente se reconectar com a nossa humanidade e, apesar de distante fisicamente, se conectar. E que bom que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Por último, os momentos mais difíceis são os momentos que nos trazem mais oportunidade para encontrar uma das premissas do bem-estar e da felicidade, que é sentido, que é propósito. Essa é a frase do Viktor Frankl. Viktor Frankl é o criador da logoterapia, que é a teoria do sentido, da terapia do sentido. Ele diz o seguinte, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. E quando eu falo isso, você pode imediatamente pensar, poxa, mas quem é ele falando isso? Quais são os problemas que ele está vivendo e ele não sabe o que eu estou enfrentando aqui. Essa frase não é minha. Essa frase é do Viktor Frankl, e ele escreveu essa frase em um pedacinho de papel desse tamanho, porque os manuscritos que ele tinha escrito antes foram todos rasgados e queimados, num papelzinho desse tamanho, enquanto ele sobreviveu a 7 campos de concentração nazista. O Viktor Frankl, judeu, ele ficou em Auschwitz e em alguns outros campos de concentração. Ele escreveu a teoria, ele continuou escrevendo a teoria da logoterapia dentro dos campos de concentração, onde ele percebeu que as pessoas que, apesar da dor e da dificuldade, conseguiam atribuir um sentido, nem que eu fique aqui e aguente tudo isso para depois ser uma pessoa melhor, encontrar com a minha família, ou eventualmente sair daqui, como ele pensava, para terminar de escrever meu livro, para contar isso tudo que eu descobri. Essas pessoas eram mais resilientes, tinham mais garra e resistiam melhor à crise. Ele escreveu tudo isso, saiu dos campos de concentração para nunca mais rever nenhum membro da família e continuou levando esse discurso, essa aprendizagem. Então, essas palavras não são minhas, são dele. De que forma a gente olha para tudo isso e escolhe não ser vítima e, apesar das dificuldades que eu preciso sim enfrentar, construir mais positividade, mais bem-estar através disso que eu falei, buscando conexões, abraçando fazendo novas perguntas. E só para terminar, uma coisa que eu não coloquei aqui, eu me lembrei agora, principalmente, ou tão importante quanto, praticando autocompaixão. Eu tenho algumas pessoas que me ligam, às vezes desesperadas, puxa, que eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, eu tô vendo todo mundo fazendo isso e aquilo, eu não consigo. Reflita um pouquinho e pense que o mundo virou de ponta cabeça em 3 semanas. Tudo mudou. Você está trabalhando no home office improvisado em casa com seus filhos, sem as pessoas que te ajudam, tudo mudou. Então, tenha um pouco mais de autocompaixão. Quando você for se julgar e se criticar, pensa o que você diria se o seu melhor amigo te ligasse para dizer o quanto ele está sofrendo e o quanto é difícil para ele. Provavelmente você diria, calma, tá tudo bem, tá todo mundo passando por isso. Hoje não foi um dia bom, mas amanhã você vai conseguir ter um dia melhor. Calma, respira fundo que você vai conseguir. Da mesma forma que você agiria dessa forma com o seu melhor amigo, o meu convite aqui é que você pratique a autocompaixão com você também e entenda que não vai ser perfeito, não vai ser leve, não vai ser suave, mas você ainda pode fazer escolhas. Doutora Rafaela, eu acho que eu cheguei ao fim, espero que eu não tenha entediado vocês com quase 50 minutos falando sem parar, e eu estou aberto aqui à disposição de todos. Com o microfone agora. Em um primeiro momento, eu gostaria de agradecer, em nome da Escola da Magistratura, a brilhante palestra, muito esclarecedora. Mais uma vez, você nos brinda com o seu conhecimento ímpar e que, nesse momento, vem para nos trazer exatamente o que nós precisávamos ouvir.
Conversando aqui com alguns colegas nos grupos de WhatsApp, as perguntas, claro, começaram já a surgir, que nós não estamos, né, com as perguntas, com a possibilidade de fazer as perguntas online, mas, sem dúvida, com um tema desse, elas começam a surgir e, para todos nós, eu também aqui todo o tempo pensando, a minha pergunta é exatamente se você poderia trazer para a gente um exercício, porque a questão ficou bastante claro que nós temos que mudar o foco das nossas perguntas, para que com isso nós possamos construir positividade. Você, inclusive, nos deu aqui um passo a passo para a busca dessa construção da positividade. Então, eu gostaria de saber se existe algum exercício para que a gente ponha em prática, principalmente nesse período de isolamento social, a construção da positividade. E se depois as pessoas que conseguirem ser mais positivas, as pessoas que tiverem maior resiliência nesse momento, se você acredita que elas vão sair desse isolamento mais fortalecidas. Essas são as perguntas que eu tinha, e depois eu quero só retomar. O desembargador Clayton já me encaminhou uma pergunta aqui também, e aí a gente volta a conversar. Tá. Pensando em ferramentas, né? Eu diria que a primeira ferramenta de todas, e essa é impressionante como a gente esquece que a gente tem. É a mais poderosa que existe, ela está com a gente o tempo todo e a gente esquece que tem. Respirar. Respirar. Nós temos, exatamente pela razão que a gente despreza boa parte da realidade, a gente também automatiza reações. Reação é fazer de novo algo que eu venho fazendo por hábito, por modelo mental, por modelo de pensar. Eu reajo, eu faço alguma coisa de novo, e de novo, e de novo. E como eu reajo? Quando algum input externo vem, a informação bate numa glândula que eu tenho no meu cérebro, que é a amígdala. A amígdala é a parte mais primitiva do cérebro. Qualquer jacaré, qualquer lagartixa tem a amígdala. O nosso cérebro foi crescendo para frente até eu chegar no córtex pré-frontal, que é a parte pensante do cérebro. Quando o fato externo acontece, a minha amígdala, para conservar energia, já escolhe uma reação que eu já automatizei. Eu fiz no passado. Por mais que tenha dado errado. Por mais que eu tenha me arrependido. Mas eu automatizei esse processo. Então, grande parte, e eu não vou falar o percentual aqui para não deixar ninguém triste, mas uma parte assustadora da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia, acontece no automático. Muito disso é bom. Por exemplo, escovar os dentes. Que bom que eu faço no automático, para não ficar pensando todo dia como eu tenho que colocar pasta na escova. Mas muito do que é importante para a gente faz no automático. A melhor forma de vencer essa automaticidade do cérebro é dando tempo para a informação que está na amígdala não se transformar numa ação imediata, mas vir para o córtex pré-frontal para eu refletir e escolher uma ação. Pessoas altamente emocionalmente inteligentes não são pessoas que não sentem, são pessoas que fazem uma escolha apesar da emoção. Então, quando alguma coisa externa vier e me trouxer medo, primeira coisa que você pode fazer, se quiser fechar os olhos, melhor. Respira lenta e profundamente 3 vezes. Só isso. Isso traz calma, isso traz reflexão, isso faz com que a reação não aconteceu. Você deu alguns segundinhos para a informação chegar no cérebro. E aí você faz a pergunta: quem sou eu no meu melhor em face desse fato externo? Estou sentindo medo? Estou. Quem sou eu no meu melhor na frente do meu filho? Como é que eu vou reagir a esse medo para que ele esteja olhando e saiba o que eu vou fazer? Quem sou eu no meu melhor em face da ansiedade ou em face da raiva que eu estou de ter chegado talvez mais uma demanda que eu não vou dar conta? Quem sou eu no meu melhor? Então, respirar é absolutamente fundamental. Outro aspecto que vem junto com a respiração ou conectado com a respiração é praticar um pouco mais de aceitação, que tem a ver com autocompaixão. Sentir raiva. A gente aprendeu ao longo da vida, socialmente, que as emoções são ruins. Sentir é ruim, sentir não é bom. Então, nossa, que coisa feia sentir inveja da sua amiga. A gente aprendeu isso, né? E aí, quando eu sinto inveja de uma amiga, junto com a inveja vem a vergonha, vem a culpa, e eu fico dentro de um mundo de me sentir mal comigo mesmo. Quando você pratica aceitação, o que eu estou sentindo? Inveja. Por que eu sinto inveja? Simplesmente pelo fato de eu ser de carne e osso. Eu sou humano. Tá tudo bem sentir inveja. Eu só estou sentindo inveja porque eu trabalho pra caramba e de repente eu tive uma amiga que recebeu uma promoção ou um elogio que eu queria pra mim. Tá tudo bem. Eu sou humano. Se permitir ser humano, aceitar a emoção.
E depois que você aceitar, fazer uma escolha construtiva. Tendo em vista que eu estou sentindo inveja e fazendo a pergunta, quem sou eu no meu melhor nesse momento? Qual a melhor escolha para isso? Pode ser talvez ficar um dia sem falar com essa amiga, porque você está com energia muito agitada. Pode ser que seja comer um pó de brigadeiro ou assistir um filme no Netflix. Ou pode ser chegar para a amiga e falar, amiga, eu queria muito essa promoção, tô com inveja de você, mas parabéns que você também merece. O que você fez de bom para eu conseguir a próxima? Fazer escolhas construtivas que vêm com respiração e vêm com aceitação. E aí, para concluir, então aqui eu estou lidando com o dia a dia duro, né, com as coisas ruins que vêm. Para concluir, eu acho que a prática da gratidão é absolutamente fundamental. Gratidão está banalizado, então hoje em dia todo mundo fala em gratidão, é hashtag gratidão para lá e para cá. Não é assim que se vive, que se constrói mais positividade com gratidão. A gratidão, para ter sentido, como palavra, gratidão é muito bonitinha. Ela só é transformadora como experiência, como prática. Então, eu vou contar rapidinho, Rafael, não sei se... Acho que eu tenho mais um tempinho, né? Tá. Então, eu vou contar rapidinho um exercício que eu aprendi com o próprio Tal Ben-Shahar, que é esse professor do curso mais disputado de Harvard. Então, um cara que sabe do que está falando. Eu aprendi esse exercício com ele quando eu troquei a minha vida de executivo bem-sucedido para empreendedor na área da felicidade num Brasil que ninguém queria ouvir falar desse assunto naquela época. Né? Que especialista em felicidade, esse cara é louco. Né? Quando eu fiz essa troca, o Tal Ben-Shahar me disse, Henrique, por 30 dias, todo santo dia, ao final do dia ou no começo do dia, você vai refletir, lembra que eu falei que a gente tem a tendência de pensar no negativo. Você vai refletir sobre 3 agradecimentos. Tem que ser 3 coisas que aconteceram no seu dia e que você quer agradecer. Pode ser qualquer coisa, mas quando você fizer isso, eu preciso que você use todos os sentidos. Então feche os olhos, reflita sobre aquele momento e conecte de volta o seu olfato, o seu tato, tudo que você puder lembrar da experiência para você reviver a experiência. Neurocientificamente, o cérebro não sabe a diferença de uma experiência vivida para uma experiência pensada. Então, quando eu revivo na minha mente, eu libero todas as substâncias químicas que me fizeram sentir bem naquele momento. Então, por exemplo, você quer agradecer o seu filho? Não agradeça só o seu filho. Lembra de um abracinho que ele te deu, ou da mãozinha quando ele segurou seu dedo, que eu sei que seu filho é pequenininho. Conecta com alguma coisa e sente a mãozinha dele, sente o cheirinho dele e agradece. Eu quero agradecer isso. Se você quiser e puder, e vai ser muito mais poderoso, escreve. Um post-it colorido. Escreve no post-it 3 agradecimentos. Você vai fazer isso por 30 dias. E eu vou contar a minha experiência com esse exercício. Quando eu voltei de viagem, eu fui fazer esse curso nos Estados Unidos, essa especialização. Quando eu voltei de viagem, eu voltei sentindo uma raiva gigante de mim mesmo. Eu falei, eu não acredito que depois de faculdade de Direito, pós-graduação, MBA, 10 anos como executivo, eu gastei uma nota preta em dólar para fazer um curso nos Estados Unidos para aprender uma bobagem dessa. Eu confesso que foi assim que eu voltei da viagem. E como eu tinha gastado muito dinheiro, eu resolvi fazer. Eu passei a primeira semana fazendo esse exercício, que eu acho que vai ser a experiência de muita gente por começar a fazer o exercício numa fase de crise, uma fase difícil como a nossa. Na primeira semana, Rafaela, foi dificílimo fazer o exercício. Eu não conseguia pensar em coisas boas. Quando eu pensava, parecia tão insignificante que não valia nem a pena perder tempo. Mas eu sou teimoso e eu continuei fazendo. Na segunda semana, continuou sem fazer sentido para mim, mas estava mais fácil. Eu já conseguia pensar em 10 coisas e escolher as 3 melhores. Na terceira semana aconteceu algo que para mim foi totalmente transformador, apesar de ser algo banal. Eu subo a Serra da Graciosa 3 a 4 vezes por semana, já tem anos, né? E já fazia isso quando eu fiz essa especialização. E toda vez que eu subo a serra, eu vejo caminhão, neblina, óleo na pista, trânsito, curva, eu vejo um pedágio caríssimo, eu olho para o relógio e eu fico preocupado com o tempo, que daqui a pouco eu vou atrasar para a reunião que eu estou indo. Toda vez eu vejo isso. Nessa terceira semana fazendo exercício, eu estava subindo a serra e de repente eu olhei para a direita e vi um ipê amarelo. Algo absolutamente corriqueiro na Serra do Mar, na região aqui que eu moro. Nessa hora que eu vi o ipê amarelo, eu olhei para cima e eu vi a serra coberta de ipês amarelos. E naquele exato momento, veio uma frase na minha cabeça. Henrique, não esquece de agradecer hoje pelo que você está vendo. Rafaela, isso é banal e ao mesmo tempo foi o maior insight que eu tive na minha vida e que me fez mergulhar nessa ciência. Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é, a qualquer tempo da vida, pela prática, você muda suas conexões neurais. Eu percebi o seguinte, só em 3 semanas fazendo esse exercício direitinho, eu saí de não conseguir fazer para conseguir fácil, para na terceira semana, só em 3 semanas, eu não estava mais chegando à noite, tentando talvez, quem sabe, me lembrar de coisa boa.
Eu estava procurando. O meu cérebro sabia, esse chato vai chegar à noite e vai perguntar o que deu certo. Então deixa eu mostrar para ele ao longo do dia. E na medida em que você faz isso mais e mais e mais, você ativamente começa a lembrar, opa, olha esse céu, gente. Olha isso aqui. Como é que eu olho para o céu azul e acho que é só um azul qualquer? Como é que eu olho para esse céu e reflito sobre ele e agradeço eu estar podendo ver esse céu azul? Ainda mais para quem está em Curitiba. É isso, é você construir essa busca o tempo inteiro, e o exercício da gratidão, por mais simples que seja, ele é transformador. Tem vários outros, mas esse é simples de fazer, eu recomendo. Voltou. Henrique, muito obrigada. Aqui eu vou só fazer mais um questionamento, que na verdade chegou para mim do nosso diretor-geral, não posso deixar de fazer, né? O desembargador Cleiton mandou aqui o questionamento dele. E também já vou aproveitar a oportunidade, vou agradecer a sua palestra mais uma vez. E assim que você responder esse questionamento, aí sim nós encerramos nossa live de hoje. O que o desembargador pergunta, Henrique, é o seguinte: se depois que tudo isso passar, as pessoas, você acredita que as pessoas poderão colocar em prática novas atitudes? Vai haver, então, alguma mudança ou não na sua ótica? E então, vou devolver a palavra para você e, desde já, agradeço a sua disponibilidade, o seu conhecimento compartilhado, o engrandecimento que você nos proporcionou na tarde de hoje, com esse encontro que para você foi 1 horinha e para a gente, talvez, valha o período todo do isolamento, porque nós realmente acredito que a grande maioria de nós é acostumado mesmo, como você disse, é genético, é biológico, o foco no negativo. Uhum. E com as suas palavras, certamente nós poderemos aproveitar esse momento, que é um momento em que é muito difícil enxergar algo bom, para começar a buscar, para mudar nossas perguntas. Então, obrigada por nos ensinar a fazer isso nessa tarde de hoje. E então você está com a palavra e um grande abraço para você aí, para a Manu, para as crianças. Maravilha, obrigado, desembargador. Obrigado a todos que ficaram até agora, né? Eu falando o tempo todo aqui. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a única coisa que a psicologia positiva trabalha, né? A gente tem mergulhado cada vez mais na questão da psicologia positiva coletiva, mas o papel do indivíduo é fundamental. E todos nós, homens, mulheres, qualquer sexo, qualquer credo, qualquer raça, todos nós sentimos. Todos nós sentimos raiva, inveja, todos nós sentimos medo. Praticar aceitação e fazer escolhas é uma capacidade que todos nós temos, essa é a primeira coisa. Então, qualquer prática que é trazida aqui serve para todo mundo e tem a ver com escolhas. Respondendo à indagação do desembargador, lembra que eu contei do mundo que eu vivo hoje, né? Por um lado, eu leio um livro, por exemplo, como Sapiens e Homo Deus, e eu vejo que na história da humanidade a gente repetiu vários erros e repetiu de novo, de novo, de novo. Ao mesmo tempo, a gente aprendeu muita coisa e cresceu muito também. Então, se de um lado eu tenho medo que a gente use a desculpa dessa crise para voltar fazendo mais do mesmo e talvez com mais intensidade para acabar ainda mais com o mundo, por outro lado eu tenho um sonho e a única coisa que eu posso fazer em relação a esse sonho é escolher as minhas atitudes. Quando eu escolho as minhas atitudes, eu espero que a minha esposa escolha, que meus filhos escolham e que, quem sabe, algumas pessoas sintam esse puxão também. Eu acredito sim, essa é a minha visão. Da mesma forma, quando a gente percebe que a gente está com febre, a gente para ir no médico, ou a gente toma algum remédio, ou a gente começa a se cuidar. Eu acredito que o mundo tenha mostrado pra gente de um jeito doloroso, a febre também é dolorosa, ele mostrou pra gente que do jeito que tá, não dá. Né? Do jeito que tá, a gente tá acabando com o planeta. Do jeito que tá, a gente tem pessoas trabalhando e voltando para casa com burnout. E são pessoas que chegam em casa praticamente vegetais com suas famílias, com seus filhos. Do jeito que tá, a gente tem um nível de afastamento, de doença, de crise. A gente tem um modelo, que é um modelo baseado em nosso Deus é a produtividade. Eu preciso produzir, 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 produzir. Se você para um minuto, você se sente mal por isso, e essa produção envolve crescer, 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 passando por cima do que for, do mundo, da natureza, né? Então, e a gente acreditava
que fazer tudo isso ia me levar para o ponto, agora eu posso relaxar e ser feliz porque eu produzi e construí. Esse modelo já era, né? A experiência do Butão, por exemplo, foi o primeiro país que decidiu olhar para a sua política pública não mais como o bom é crescer, mas o bom é estar bem. Estar bem envolve crescer naquilo que tem que crescer e talvez escolher não crescer nisso porque isso aqui vai fazer mal para as pessoas, né? Então ele começou a medir felicidade e não PIB como medição de qualidade de um país bom. Pensa comigo, um país que começa a produzir panela de um metal que ele tem de sobra, destruindo montanha para isso, usando mão de obra infantil, para produzir muita panela e vender para um país que está praticando genocídio, o que acontece com o PIB? O PIB aumenta muito rápido. Eu estou vendendo material barato com mão de obra barata para um país que está comprando muito. Isso é bom, é o que a gente quer. Eu quero que os meus filhos tenham um país rico e sem floresta, né? Ou com as pessoas ficando doentes com seus trabalhos. Eu quero que os meus filhos trabalhem no modelo que eu já trabalhei, né? Onde você trabalha o ano inteiro sonhando para chegar logo o sábado e domingo, né? O nosso modelo, ele está exausto. E a gente tem a opção agora, com essa parada que o mundo nos trouxe, de fazer escolhas. Quem sou eu? Quem eu quero ser? Como é que eu quero contagiar as pessoas ao meu redor? E quem sabe construir um mundo diferente. E, de novo, lembrando da nossa dualidade, não quer dizer trocar uma coisa pela outra. Não quer dizer, então agora todo mundo vai ficar meditando e não vai ligar para produzir mais nada. Não tem nada a ver com isso. Como é que eu produzo com sustentabilidade? Como é que eu trabalho com humanidade? Como é que eu me relaciono com carinho, com amor, com autenticidade? Como é que eu faço o que eu preciso fazer abraçando o né? E observo todo esse restante. Então eu acredito sim, desembargador, quando eu olho para o mundo hoje, eu acredito que esse movimento está crescendo em todos os lugares, crescendo muito. Ainda tem um caminho bem longo para andar, e o que eu torço é que a gente consiga sair melhor dessa crise, apesar de toda a dor, apesar da dificuldade, que a gente consiga fazer escolhas para viver melhor, na medida do possível, e para construir um caminho melhor, e eu acredito sim que a gente começou, já tem uma semente plantada aí e está germinando, a gente tem que continuar trabalhando para que ela